Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e venho fazer mais um vídeo de como podemos pegar num jogo existente, aprender com os seus mecanismos, com as suas mecânicas, com os seus sistemas implementados, para depois fazer uma abordagem a jogos sérios, a jogos educativos e a jogos para transmitir conhecimento ou simular alguma coisa que queiram. O exemplo de hoje é o Lisboa, um jogo já muito complexo, um jogo que eu gosto muito, mas que tem um sistema interessante que vale a pena analisar para compreendermos o jogo em si, mas depois como é que este tipo de simulações até nos podem ensinar outras coisas e serem transpostas para outros contextos. Vamos ver então um exemplo em particular de uma pequena parte do jogo, que o jogo é muito complexo e tem muitos elementos, e daí ser uma simulação interessante e um jogo realmente um certo nível que não será provavelmente aquele nível de complexidade que todos os jogadores procuram, mas que tem alguns elementos a que nos podem ensinar bastante. Para além do tema em causa nos ensinar um pouco sobre a história de Portugal e sobre a cultura portuguesa, o jogo ensina outras coisas. Portanto, vamos ver. Então, o que é que este jogo tem de muito interessante? Como estamos a ver, estamos aqui a ver a planta principal daquilo que é a Baixa Pombalina, com as suas ruas, Rua Augusta aqui no meio, aqui no centro, e o plano neste momento ainda não está construído, ou seja, isto era aquilo que era a intenção. E estes cubos que estão aqui à volta, nesta matriz, e isto é uma matriz quadrangular, ou seja, linhas por colunas, que é uma forma fácil de representar a morfologia urbana, que é muito usada em jogos e nos ajuda a simplificar, e por vezes até no planeamento urbano usamos esse modo de aproximação e simplificação do modelo. Aqui permite-nos determinar os custos que teve a limpar a cidade depois do terremoto, dos incêndios e do tsunami, da água que invadiu, que é representado por estes cubos, ou seja, aqui o branco será pedra que tombou, edifícios que derrocaram com o terremoto, aqui os danos do incêndio e aqui os danos do tsunami, da inundação. Portanto, tudo isto destruiu completamente esta zona urbana e precisava de ser reabilitada, mas primeiro tinha que ser limpo e tinha que ser removido. E isto é representado aqui no jogo através de uma matriz. Por exemplo, se eu quisesse construir este novo bairro, que depois poderia levar lojas do jogador em causa, mas aqui não é o que é importante, eu teria de conjugar esta linha com esta coluna para ver os custos de remover isto. Ou seja, tinha que remover um aqui, no caso que era a remoção, eu diria que é a simbologia da remoção do quarteirão propriamente dito, mas temos que remover todas as envolventes para garantir a libertação das ruas. Portanto, isto tem um custo associado, custa mais libertar isto, mas temos que pagar os custos representativos disto também, que é a inundação, é 1 por cada um, do terremoto, que é 3 por cada um, e do incêndio, que neste caso não tinha, porque é esta conjugação da linha com a coluna. Portanto, removendo um, que é sempre esta regra, mas teria de pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 9 de dinheiro, 5, 6, 7, 8, 9, para poder construir este edifício. E isto vai acontecendo assim durante toda a baixa. E à medida que os cubos vão sendo removidos das linhas e colunas, começa a ser mais fácil construir. Portanto, isto é uma representação da dificuldade que foi limpar uma zona que estava obstruída, que teve que ser paulatinamente removidos os escombros, que depois foram convertidos também em materiais de construção, que no jogo também é representado, para libertar então o espaço para este novo plano urbano, que depois tem também uma coisa que também é muito curiosa, que é o facto de podermos pôr edifícios públicos. Isto também é uma representação. Por exemplo, se eu colocasse este edifício aqui, através das ativações do jogo, isto iria servir esta rua principal. Eles também poderiam ser colocados de lado e servem as transversais, que depois também funcionam como uma matriz. Lá está, a tal simbologia da matriz de linhas e colunas que permite gerar dinâmicas no jogo. Neste caso, este edifício, porque tinha uma via direcionada para ele, ia servir toda esta envolvente, tendo uma relação com a representação das vias de comunicação. Portanto, este jogo, apesar de ser um jogo económico e que tem muitos elementos, consegue representar de um modo simples algumas das complexas e complicadas interações urbanas que existem depois no território. Aqui a conjugação da limpeza de detritos, os efeitos das ruas que levam a vários edifícios e a várias localizações, tornando-os preferencialmente mais ativos e mais importantes, e neste caso também com o contexto histórico de um plano urbano de uma época em que seguiu esta malha quadrangular, como nós chamamos no urbanismo, e que teve um efeito importante também da localização dos edifícios públicos, que têm efeitos benéficos então em toda a dinâmica urbana. Como penso que dá para perceber, aqui o Lisboa é um jogo com bastante complexidade,
que tem realmente muitas coisas para considerar com este sistema económico e urbano e até histórico, porque representa um momento histórico. No entanto, tem estes pequenos sistemas, que são já complexos também por si, mas tem estes sistemas internos no jogo que nos permitem simular uma série de coisas e que podem ser modos de aprendermos, como as mecânicas, que são aqueles elementos pelos quais os jogadores interagem com o sistema de jogo e interagem também com os componentes. Podem ser as relações de significado entre os componentes e o modo como as regras são representadas e os jogadores interagem com elas. Podem ser ajudas importantíssimas para conseguirmos compreender o fenómeno da utilização dos jogos para gerar então as tais dinâmicas que nós queremos, que são, no caso dos jogos educativos, a aprendizagem, através de vários modos, especialmente a capacitação das pessoas que as usam, porque são eles que usam mesmo, tal como da simulação, especialmente quando queremos simular coisas mais complicadas, mas que devem ser interessantes para os utilizadores. Portanto, há aqui um exemplo de como este jogo faz isto para o urbanismo, este uso da malha quadrangular, este uso dos efeitos encadeados de redução de custos de construir em escala e das relações entre as proximidades com os edifícios que têm maior impacto pelos acessos e pelas vias de comunicação que os levam aos outros elementos urbanos. Então vá, fica aqui a recomendação do Lisboa e o modo como podemos aprender com ele. Adeus!